Olá, meu nome é Francisco Sávio Marcel Ferreira Júnior, sou formando do curso de Engenharia Mecânica pela Unicesumar aqui no Polo de Fortaleza. Bem, eu vou apresentar a defesa do trabalho de conclusão de curso com o tema Análise Preditiva e Preventiva do Desalinhamento do eixo de tração do redutor de acionamento da correia principal do alto forno, tá? Sob a orientação do professor Dr. Eduardo Ferrancin Ferreira. Então, Fortaleza, Ceará 2023. Primeiramente, iniciar dizendo que elementos de máquina, eles falham por diversas causas. E há uma busca incessante sobre uma maior durabilidade desses componentes pelos engenheiros, pelos projetistas, pelos construtores, né? E as falhas em equipamentos acabam causando um prejuízo de toda ordem, desde prejuízos pequenos até grandes prejuízos e grandes proporções. Então, por isso que é necessário um estudo específico de componentes mecânicos, tá? Então, o nosso referencial teórico, né, o assunto que foi aprofundado para fazer esse trabalho foi dentro da área de fratura mecânica, ensaio mecânico e revestimento mecânico. A fratura mecânica, ou pode ser chamada também de falha mecânica, pode ocorrer, né, por três motivos. Primeiro, uma deformação excessiva. Segundo, um desgaste ou uma corrosão. E terceiro, a própria fratura em si, né, o rompimento completo desse material. A fratura mecânica, ela é nada mais do que uma separação, uma fragmentação de um corpo sólido em duas ou demais partes, né? Através de uma tensão atenuada em um ponto que foi é, é, oriundo de uma má fabricação ou de uma má usinagem, né? Então, ali naquele local que há aquele defeito, se houver uma tensão, aquilo pode causar uma fratura mecânica, né? Além da conformação mecânica também, né? No caso de estampagem, forjamento, laminação, se ela for mal elaborada, né, e tiver impurezas na sua superfície ou no interior do seu material, isso pode causar um ponto de fragilidade que pode vir também a acontecer uma fratura mecânica. Existem dois tipos de materiais que são analisados para a fratura mecânica. Existem materiais que são materiais frágeis, que possuem uma pequena quantidade de energia que pode ser absorvida antes de se fraturar, né? Então, se eu exercer essa carga de energia sobre esse material frágil, esses materiais frágeis, ele vai se romper com mais facilidade. Já diferente do material dúctil, que possui uma autoabsorção de energia e acaba deformando plasticamente esse material antes de fraturar. Nós podemos ver isso nas imagens que estão aqui. Já no caso dos ensaios mecânicos, eles são métodos que são utilizados para medir alguns fatores e tentar entender o comportamento desse material. Isso é feito através de análises de propriedades mecânicas do próprio material que está sendo analisado, e em várias condições de uso. Nesse caso, são realizados através de protótipos, né, ou também chamados de corpos de prova, né? Os ensaios mecânicos, eles são classificados em dois tipos. Existem os ensaios mecânicos destrutivos e os ensaios mecânicos não destrutivos. E qual é o melhor a ser utilizado? Depende do procedimento que está sendo escolhido. Bem, os ensaios mecânicos destrutivos é onde o corpo de prova ele acaba sofrendo uma deformação permanente e ali ele deixa de ser utilizado. Ele não é mais utilizado novamente para um novo ensaio mecânico, certo? E o principal objetivo desse tipo de ensaio mecânico é determinar ou verificar as propriedades mecânicas desse material que está sendo analisado. Pode também se medir a capacidade do produto suportar um determinado esforço ou não, né? Então, vai ser feito aí através dos ensaios mecânicos destrutivos. Os ensaios mecânicos destrutivos, eles podem ser ensaios de tração, ensaios de compressão, ensaios de dureza, ensaios de resistência de impacto, ensaios de torção, né, que são tipos de ensaios mecânicos destrutivos. Já no caso dos ensaios mecânicos não destrutivos, eles são o quê? São procedimentos que efetuados num corpo que não deformam ele, né, não afetam esse corpo, nem quimicamente, nem fisicamente, né? E ele pode ser utilizado novamente para fazer um novo ensaio. Também são conhecidos como END, né? Ensaios de END, ou ensaios não destrutivos, que podem ser ensaios por inspeção visual, ensaio por líquido penetrante, ensaio por ultrassom,
certo? E existe também aí os revestimentos mecânicos, né, que de maneira geral tem várias finalidades. Parte decorativa, aumentar a resistência mecânica do material, atribuir uma função elétrica que o material não tem, ou endurecimento superficial, além de aumentar a resistência contra um processo corrosivo. Bem, então, na nossa metodologia do trabalho, apresentando primeiramente o cenário. O que aconteceu? Durante a inspeção do conjunto motorredutor da correia transportadora S1BC, né, foi verificado um forte ruído no acoplamento desses dois componentes, do motor e do redutor. Então, o que acontece? No final dessa inspeção, realizada pela equipe de engenharia, foi recomendado programar uma intervenção nesse conjunto do acionamento da correia transportadora para verificar o alinhamento entre os eixos e medir as tolerâncias de batimento radial do eixo, né? Saber se as análises de vibração, como é que estava, a conexão e afastamento dos gaps, das lâminas, né? Então, foi montado um plano de ação, né? Elaborado aí um fluxograma de atividades, com a vibração excessiva que estava acontecendo, as análises possíveis da causa, as análises de laboratório, a metalografia e, por último, a identificação do problema. Dentro da análise de vibração, foram coletados dados lá no campo, ainda com a máquina em operação, para saber os batimentos e depois levar isso para o laboratório. Então, com o auxílio de um software, foi possível identificar um pico de vibração na rotação do eixo do lado do acionamento, né? A gente pode ver isso aqui no espectro, né? E dando um zoom, a gente consegue perceber esse pico de vibração. Então, a gente sabe que está negativo. Quais são as possíveis causas dessa análise de vibração? Uma folga ou avaria nos rolamentos internos do acoplamento, né, que vai caracterizar essa excentricidade dinâmica, um desgaste dos anéis de tolerância do rolamento interno do acoplamento hidrodinâmico, as lâminas podem ter quebrado, o desalinhamento angular ou o empeno do eixo da entrada do redutor. Foram as causas possíveis levantadas a partir desses dados. Também foi feito o escorregamento do acoplamento hidrodinâmico, que é um cálculo que a gente pega o RPM de entrada menos o RPM de saída sobre o RPM de entrada e multiplica por cento para dar a porcentagem. Então, a gente chegou a um fator aí de 1,56% de escorregamento do acoplamento. O fabricante, ele recomenda entre 2,5% a 3%, então está abaixo do recomendado. Então, sabe que é um dado negativo também. Foi feita a verificação, um ensaio visual, e verificado que havia um afastamento das lâminas e depois comparado isso com o desenho, né? Então, se pegou a dimensão do fabricante, comparou com as dimensões no campo, as dimensões deram divergentes aqui, né? Uma diferença aí entre as duas dimensões. Foi feito o ensaio metalográfico também, e durante esse ensaio metalográfico foi observado que o nível de partícula metálica estava dentro do limite aceitável. Então, isso aqui foi uma análise que foi feita e foi dada positivo, né? Então, logo, a gente vai para a identificação do problema. Né? Primeiro, o ensaio metalográfico apresentou um baixo teor de partículas metálicas, indicou assim que não houve nenhum tipo de desgaste tão agressivo dentro das partes internas do redutor. Então, descarta qualquer tipo de componente interno do redutor que tenha danificado. Então, tá ok. E a gente vai para as análises preditivas. Já identifica o quê? Que as lâminas do acoplamento estavam desalinhadas, formando assim um S e acarretando uma vibração elevada. Então, esse aqui era o nosso problema. Né? E aí foi concluído que havia esse desalinhamento angular ali no eixo 180 graus, e aí, no dia dessas informações, foi verificado esse empeno do eixo de tração entre o motor e o redutor. Qual foi o resultado? Após as análises de engenharia, recomendou-se uma intervenção na correia transportadora S1BC para verificação do alinhamento entre os eixos. E durante a parada do alto forno, que aconteceu uma parada preventiva, foi possível, então, a verificação desse alinhamento, onde foi encontrado o empeno do eixo redutor, exigindo, assim, a substituição do redutor. Né? Então, após a substituição desse redutor, checou-se as tolerâncias ali de batimento radial, onde apresentou 0,08 milímetros de tolerância, de dado, né, resultado, então isso foi dentro do padrão exigido ali na medição de alinhamento. Então, chegou à conclusão que as inspeções dos equipamentos são importantes para a identificação e tratamento de falhas e anomalias, não somente as inspeções, mas as análises de falha e a gestão desses indicadores, as investigações, o banco de dados, todos eles são um processo de melhoria contínua para manter o equipamento operacional sempre na maneira correta, né? Sempre trabalhando ali com a melhor forma possível, né? Então, essas aqui foram as referências bibliográficas que foram utilizadas para esse trabalho, e eu agradeço aí a todos por esse momento. Muito obrigado e até mais.